Os tempos eram sombrios em Israel. Depois de anos de prosperidade sob os juízes anteriores, o povo mais uma vez se desviou dos caminhos de Deus. Eles se entregaram à idolatria e negligenciaram o pacto que tinham com o Senhor. Como consequência, Deus permitiu que Jabim, o rei de Canaã, subjugasse Israel. Seu comandante militar, Sísera, liderava um exército poderoso com 900 carros de ferro, uma força quase imbatível na época. Por 20 anos, a opressão foi implacável. Sísera e seu exército aterrorizavam as tribos israelitas, roubando suas colheitas e destruindo suas vilas. Os israelitas viviam com medo constante, incapazes de se defender contra a força esmagadora de seus inimigos. O solo, que antes fluía leite e mel, agora parecia um terreno árido de esperança. No entanto, mesmo em meio à escuridão, Deus nunca abandonou completamente o seu povo. Ele aguardava o momento em que eles clamariam por sua ajuda. E, finalmente, isso aconteceu. Desesperados e exaustos, os israelitas levantaram suas vozes ao céu, pedindo por libertação. Foi nesse contexto que Débora surgiu. Uma mulher de sabedoria e coragem, ela era uma profetisa e juíza em Israel. As pessoas iam até ela em busca de justiça e orientação, reconhecendo nela a voz de Deus. Débora era uma luz em meio à escuridão, e sua conexão com o Senhor a tornava uma líder incomum e inspiradora. O povo precisava de um libertador, e Deus havia escolhido Débora para ser o instrumento de sua vontade. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas sua fé era inabalável. Era hora de agir. Enquanto Débora desempenhava seu papel como juíza, Deus lhe revelou um plano. A mensagem era clara: a libertação de Israel estava próxima. Em obediência, Débora enviou um mensageiro até Baraque, um comandante militar respeitado entre as tribos, e o convocou à sua presença. Quando Baraque chegou, Débora transmitiu a ordem divina com firmeza. O Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Lá, ele entregará Sísera, o comandante do exército de Jabim, em suas mãos. As palavras de Débora eram carregadas de autoridade divina, mas Baraque hesitou. Ele conhecia o poder do exército de Sísera e a ameaça representada por seus carros de ferro. Apesar de seu respeito por Débora e por Deus, o medo o levou a fazer uma exigência inesperada. Se você for comigo, eu irei, mas se não for, eu não irei. Débora não se surpreendeu com a resposta de Baraque. Com sabedoria, ela aceitou seu pedido, mas proferiu uma profecia. Irei com você, mas saiba que, devido à sua hesitação, a glória da vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque concordou, e Débora começou a organizar a mobilização das tropas. As tribos de Naftali e Zebulon responderam ao chamado, e um exército de 10.000 homens foi reunido sob o comando de Baraque, com Débora ao seu lado. A mensagem de Deus estava sendo cumprida, e os israelitas começaram a ver um lampejo de esperança. No entanto, ainda havia um longo caminho pela frente, e o peso da batalha iminente pairava sobre todos. O exército de Israel, liderado por Baraque e guiado espiritualmente por Débora, estava reunido no Monte Tabor. O cenário era desafiador. Ao longe, o exército de Sísera se aproximava, imponente e ameaçador. Seus 900 carros de ferro, brilhando sob o sol, eram um símbolo de força invencível. O som de suas rodas e os passos sincronizados dos soldados inimigos ecoavam pelo vale, aumentando a tensão entre os israelitas. Débora, no entanto, permaneceu inabalável. Sua fé no Senhor era maior do que qualquer força terrena. Ela se virou para Baraque e declarou com convicção: "Avante! Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor foi à sua frente." Com essas palavras,
Baraque liderou o exército israelita em um ataque ao vale. A batalha parecia desvantajosa, mas então Deus interveio de forma espetacular. Uma chuva torrencial começou a cair, transformando o campo de batalha em lama. Os carros de ferro, a maior vantagem de Sísera, ficaram presos e inutilizados. O poderoso exército de Canaã foi rapidamente desorganizado, e os soldados, tomados pelo pânico, começaram a fugir. Os israelitas, fortalecidos pela intervenção divina, lutaram com coragem e determinação. O campo de batalha, que antes parecia impossível de vencer, agora se tornava um local de triunfo para o povo de Deus. Débora observava tudo do monte, vendo a mão de Deus cumprir sua promessa. Enquanto o exército de Sísera era completamente derrotado, o comandante cananeu abandonou seu carro preso na lama e fugiu a pé. Sua confiança inabalável havia sido destruída, e ele agora procurava desesperadamente um lugar para se esconder. A vitória no Vale do Quizon marcou um ponto de virada para os israelitas. A opressão de Jabim estava chegando ao fim, mas ainda havia uma peça final no plano divino: o destino de Sísera. Sísera, exausto e desesperado, fugiu a pé após o colapso de seu exército. Ele encontrou refúgio na tenda de Jael, esposa de Eber, o quenita. Eber tinha alianças com Jabim, o rei de Canaã, o que fez Sísera acreditar que estaria seguro na casa de sua família. Jael, no entanto, tinha outros planos. Recebendo Sísera com uma hospitalidade aparente, ela ofereceu abrigo e conforto. "Entre, meu senhor, não tenha medo", disse ela com um sorriso acolhedor, conduzindo-o para dentro da tenda. Jael cobriu Sísera com uma coberta e atendeu a seu pedido de água, oferecendo-lhe leite morno para acalmar seu cansaço. Confiante de que estava seguro, Sísera pediu: "Fique na entrada da tenda. Se alguém perguntar por mim, diga que não estou aqui." Logo depois, ele adormeceu profundamente, exausto pela batalha e pela fuga. Jael, ciente da profecia de Débora e compreendendo o impacto que a derrota de Sísera teria para Israel, tomou uma decisão ousada. Ela pegou uma estaca de tenda e um martelo, aproximando-se silenciosamente do comandante adormecido. Com determinação e precisão, Jael realizou o ato que mudaria o curso da história. Ela matou Sísera, cumprindo a palavra de Débora de que a vitória seria dada às mãos de uma mulher. Quando Baraque chegou, perseguindo Sísera, Jael saiu para encontrá-lo. "Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando", disse ela, conduzindo-o à tenda onde Sísera jazia morto. A notícia rapidamente se espalhou. A coragem de Jael se tornou um símbolo de vitória e de que Deus estava ao lado de Israel. A morte de Sísera não apenas marcou o fim de um líder opressor, mas também fortaleceu a moral dos israelitas, que agora tinham confiança renovada para enfrentar Jabim. A vitória era completa e o povo de Deus estava mais próximo da libertação total. A bravura de Jael seria lembrada como um exemplo de ação decisiva em tempos críticos. Com a morte de Sísera e a vitória esmagadora sobre o exército de Jabim, a libertação de Israel foi garantida. Débora e Baraque, cheios de gratidão e reconhecimento pela intervenção divina, entoaram um cântico de louvor ao Senhor. O cântico era mais do que uma celebração. Era uma narrativa poética e espiritual que exaltava a soberania de Deus e a coragem de todos que participaram na batalha. Louvem o Senhor por líderes que lideram, por pessoas dispostas a lutar, proclamava Débora, iniciando o cântico. Ela chamou atenção para os tempos de opressão, quando Israel estava vulnerável e sem líderes fortes. Agora, sob a orientação de Deus, a história havia mudado dramaticamente. Débora elogiou as tribos de Israel que atenderam ao chamado e se uniram para lutar contra o opressor, enquanto lamentava aquelas que permaneceram inativas. Entre os clãs de Ruben houve muita hesitação, dizia o cântico,
destacando a necessidade de unidade em tempos de crise. Um dos momentos mais emocionantes do cântico foi a exaltação de Jael. Bendita seja Jael entre as mulheres mais abençoadas. Ela esmagou a cabeça de Sísera com uma estaca, trazendo vitória ao povo de Deus. Jael foi destacada como uma heroína, uma mulher comum que se tornou um instrumento divino para realizar a justiça. O cântico também celebrava o poder de Deus na batalha. Débora lembrou como o Senhor usou a natureza para derrotar o inimigo. O rio Quizon os arrastou, o antigo rio Quizon. Marcha, minha alma, com força. A chuva torrencial e a lama que inutilizaram os carros de ferro de Sísera foram reconhecidas como uma intervenção milagrosa. Por fim, o cântico concluía com uma mensagem de esperança e restauração. Assim, pereçam todos os seus inimigos, Senhor, mas que aqueles que o amam sejam como o sol quando se levanta em sua força. A música ecoou por todo Israel, unindo o povo em gratidão e louvor. Era um testemunho da fidelidade de Deus e da força que surge quando líderes obedecem à sua voz. Após a vitória e o cântico de louvor, Israel experimentou um período de paz e prosperidade que durou 40 anos. A liderança de Débora não apenas trouxe libertação, mas também uniu o povo de Israel em torno de sua fé e confiança em Deus. Sua coragem e sabedoria deixaram um impacto duradouro, mostrando que líderes guiados por Deus podem transformar uma nação. Débora se destacou como um exemplo de liderança inspiradora em uma época em que as mulheres raramente ocupavam posições de autoridade. Ela não apenas liderou com discernimento, mas também com coragem, enfrentando desafios e confiando completamente na direção divina. Sua vida foi um testemunho de que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus planos, independentemente de gênero ou posição social. O legado de Débora também foi fortalecido pela coragem de outros, como Baraque e Jael, que desempenharam papéis essenciais na vitória. Juntos, eles provaram que a obediência a Deus é mais poderosa do que qualquer força terrena. A história de Débora permanece como um marco na narrativa bíblica, inspirando gerações futuras a confiar em Deus e agir com determinação em tempos de crise. O nome de Débora é lembrado como símbolo de liderança, fé e renovação. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.